Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica. O jogo de hoje é Cálico. Cálico é um jogo de 2020 do autor Kevin Roose, publicado aqui no Brasil pela Grok Games. E de que se trata Cálico, né? Em Cálico nós vamos estar costurando colchas de retalhos para os nossos gatos. Um tema bem curioso. Na verdade não tem tema nenhum, né? É um jogo abstrato de formação de padrão. Se ele não tivesse tema nenhum, fosse apenas ilustrações com cores e símbolos, faria exatamente o mesmo efeito, só que os gatinhos dão um charme a mais, né? Deixam o jogo aí com uma arte muito bonitinha. Então, como é que se joga? Começar pela preparação. Cada jogador, um jogo, como eu disse, que dá para jogar de 2 a 4 jogadores. Vamos simular aqui uma partida entre apenas 2. Vai receber um tabuleiro individual como esse, certo? Com a sua cor, identificada por a cor dessas silhuetazinhas de gato presentes no tabuleiro. Recebe ainda um conjunto de 6 fichinhas como essa, que no verso delas também tem a mesma cor identificando, né? Os conjuntos são iguais para todos os jogadores, certo? Para cada jogador, as peças que vêm em cada conjunto são as mesmas. Nós temos ainda aqui essas fichas de gato. São 5 fichas, mas na prática são 10, porque elas são dupla face, um lado é diferente do outro. Aqui no cantinho inferior da peça, você consegue ver esses pontinhos que indicam um nível. Nós temos uma ficha de nível 3, 2 de nível 1 e 2 de nível 2. Então, essa ficha de nível 3, você escolhe de que lado vai deixar ela, frente ou verso, escolhe ou sorteia aleatoriamente, como vocês preferirem. Nas outras fichas, né, de nível 1 e de nível 2, você sorteia ou escolhe mesmo uma das duas fichas para ficar presente no tabuleiro e descarta a outra. E essas que todas elas também você escolhe, né, se vai usar frente ou verso. Tudo isso pode ser feito tanto com escolha mesmo, escolhendo a ficha que você quer, como por sorteio aleatório. A regra permite fazer de ambas as formas. Temos essas 6 fichas aqui, na cor preta e branca, frente e verso delas são iguais. Você vai também sorteando de forma aleatória, atribuir 2 delas a cada gatinho, certo? 2 delas a cada uma das fichas de gato aqui. Então aqui, 2 dessas fichinhas que mostram esses padrões em preto e branco para cada gato. Você deixa por perto, ao alcance dos jogadores, essas fichas de botões, que serão apresentadas em detalhes a elas mais tarde. Nós temos aqui esse marcador, que ele serve apenas como lembrete, não tem muito uso no jogo em si, ele serve apenas como lembrete para você lembrar quantos pontos valem as fichas de botões. Pode deixar ele por perto também. Mas como eu disse, eu vou explicar isso tudo em detalhes daqui a pouco. Deixo também por perto, ao alcance dos jogadores, essa sacola com todas as fichas de retalhos. São as fichas que nós vamos usar para construir, para costurar as nossas colchas de retalho, certo? Temos fichas de diversas cores, de 6 cores para ser mais exato, e em 6 padrões. Temos todas as combinações possíveis dos 6 padrões decorativos, que são esses 6 que vocês estão vendo aqui, com as 6 cores também. Temos todas elas em todas as combinações possíveis, várias cópias de cada ficha aqui no nosso saco. São 108 fichas para ser mais exato, certo? Então você deixa também o saquinho aqui com as fichas por perto, ao alcance dos jogadores. Dessas fichas que cada jogador recebe, um conjuntinho com 6, ele deverá sortear 4 aleatoriamente. Dá uma misturada aqui e escolhe 4. Descarta as outras 2 sem ver. Dessas 4 que ele escolheu, ele deve virar para cima 3, certo? Aliás, todas as 4 que ele escolheu, ele vira para cima. E dessas 4, ele escolhe 3 para permanecer com ele e descarta mais uma. Então, no final das contas, ele vai ficar com 3 fichas escolhidas dessa forma que eu acabei de dizer. As outras 3 voltam para a caixa do jogo, você não vai precisar delas no momento. Essas 3 fichas, cada jogador vai posicionar nesses 3 espaços que tem aqui os símbolos dos gatinhos da forma que preferir, certo? Por fim, outra coisa que você deve manter por perto ao alcance dos jogadores são os marcadores de gatinho, os marcadores de gato. Cada gato desse tem
várias mini cópias dele aqui. Você deve procurar pela ilustração mesmo do gato. Inclusive é interessante você deixar guardado na caixa do jogo cada ficha com os seus gatos correspondentes e deixá-los por perto ao alcance dos jogadores. Nosso exemplo aqui, os gatinhos Tibit, Tecolote e Gwen. É interessante, pelo que o manual mostra, inclusive, que todos os gatos que aparecem no jogo são gatos de verdade, que pertencem ao autor do jogo, a pessoas próximas a ele, a equipe que fez o jogo, né, ilustrador, etc e tal. Então tem até a foto deles lá no final do manual. Certo? Então vamos lá. Como é que se joga? Bem, para a gente poder começar a jogar, ainda na preparação, faltou o último detalhe, que é o seguinte. Você irá sortear aleatoriamente aqui 3 fichas e colocá-las à disposição dos jogadores. Certo? Formando aqui uma zona de compras, chamemos assim. E cada jogador recebe ainda 2 fichas que ele deve manter consigo na sua mão oculta dos adversários. As fichinhas são pequenas, você consegue facilmente mantê-las assim ocultas dos adversários, certo? E aí sim, a gente está finalmente pronto para começar a jogar. Como é que funciona? Você escolhe o jogador inicial pelo metro que você quiser, e aí cada jogador, na sua vez de jogar, vai fazer o seguinte. Número 1, ele vai pegar da sua mão uma das fichas e vai colocá-la no seu tabuleiro individual em qualquer posição desocupada, em qualquer posição vazia que ele quiser, seguindo aqui essa malha, né, essa trama dos hexágonozinhos, certo? Você posiciona sempre o hexágono, evidentemente, alinhado aqui com esse padrão que já existe no tabuleiro. Você posiciona um dos 2 que tem na sua mão, em seguida você compra um daqueles 3 que estão ali no mostruário, puxa para a sua mão um dos 3, e por fim você sorteia do saco mais um para completar o mostruário de 3. Você não pode puxar diretamente do saco, você sempre puxa apenas aqui desse mostruário. E aí você passa a vez para o seu vizinho da esquerda e o jogo vai seguindo assim. Em termos de jogabilidade, né, o que você efetivamente faz durante o jogo é apenas isso. Chegou na sua vez, pega uma ficha, posiciona ela no tabuleiro individual, puxa uma ficha daquelas 3 que estão ali disponíveis no mostruário e sorteia uma do saco para repor o estoque. O que você faz na sua rodada basicamente é isso. Mas quais são as regras de posicionamento? O que é que, na verdade, o que é que me leva a querer ou não querer posicionar uma ficha numa determinada posição? Bem, aí entram as regras de pontuação. Existem basicamente 3 formas diferentes de pontuar no jogo. A primeira delas é por meio dessas 3 fichas que cada jogador coloca no início do jogo no seu tabuleiro. Cada uma dessas 3 fichas indica um padrão que você deverá tentar colocar, né, criar esse padrão ao redor da ficha. Veja que, como o tabuleiro é hexagonal, você sempre vai ter exatamente 6 espaços vazios ao redor de cada uma dessas 3 fichas. E você vai posicionar as suas fichas na mão justamente ao redor, tentando formar certos padrões de acordo com o que a ficha indicar. Se você conseguir formar esse padrão utilizando cores ou o padrão da estampa do retalho, você ganha a pontuação menor mostrada aqui na ficha. Se você conseguir fazer esse padrão ao mesmo tempo com cores e com estampa, você ganha a pontuação maior. Como assim? Me explico melhor? Não entendi nada. Vamos lá. Uma ficha de cada vez. Por exemplo, essa ficha aqui. Veja que eu tenho a letra A 4 vezes e a letra B 2 vezes. Ou seja, A, B, B. O que é que isso significa? Significa que ao redor dessa ficha, você irá tentar posicionar 4 hexágonos, né? 4 fichas de retalho que sigam um padrão A e 2 que sigam um padrão B. E quando eu falo padrão, eu estou querendo me referir à estampa e à cor. Ou seja, nós poderemos ter, vou tentar montar um exemplo aqui. Vou pegar aqui várias fichas no saco só para montar um exemplo, certo? Nós poderíamos tentar ter, por exemplo, 4 fichas que seguem esse padrão aqui, que lembra uma cruzinha. Vamos puxar mais aqui para encontrar, até formar o exemplo. Veja, 4 fichas que possuem esse padrão aqui, que lembra uma espécie de cruz com as pontas arredondadas, e 2 fichas
de padrão redondo, de estampa redonda. Então veja que eu consegui cumprir o requisito dessa ficha, porque eu tenho 4 de um tipo e 2 do outro. Eu cumpri o requisito com referência às estampas, mas eu também poderia cumprir com relação às cores. Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, se eu tivesse dois retalhos verdes. Veja que nós temos 4 retalhos da cor verde e 2 da cor amarela, orbitando aqui ao redor dessa ficha. Então, eu cumpri aqui nesse caso quanto à cor. Então, tanto eu posso cumprir levando em consideração a cor, como eu posso cumprir levando em consideração a estampa. Se eu conseguir uma coisa ou outra, eu vou ganhar essa quantidade de pontos indicada aqui nesse botãozinho azul, o número menor. Agora, se eu conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, se ao redor dessa minha fichinha aqui eu tenha 4 fichas de mesmo padrão e 2 de outro, de mesma estampa, desculpa, 4 de mesma estampa e 2 de outro, e também, ao mesmo tempo, 4 fichas de mesma cor e 2 de outra, eu ganho a pontuação maior. Esse é um exemplo aqui dessa ficha específica que segue esse padrão, AAABB. Lá no final do manual tem uma legenda que traduz, né, para caso não fique muito óbvio, o que é que significa cada um desses padrões. Vamos pegar outros exemplos aqui para mostrar. Essa ficha aqui, que tem esse sinal de diferente, o que é que significa? Significa que o padrão que você deve tentar montar ao redor dela é de ter todos os retalhos diferentes. Ou seja, todos os retalhos ao redor dessa ficha, você deverá tentar. Isso é uma regra que você pode tentar cumprir e que se você cumprir vai dar ponto. Se você cumprir, você simplesmente não ganha os pontos, mas não é proibido você deixar de cumprir, certo? Pelo contrário, muitas vezes ao longo do jogo você vai ter que escolher cumprir uma ficha e você não vai conseguir cumprir 2 ao mesmo tempo, você escolhe cumprir outra e não, certo? E outra não, certo? O que eu estou querendo dizer é isso, é que não é proibido você posicionar uma ficha de retalho ao redor de uma ficha dessas que indica a pontuação, em descumprimento à regra que a ficha exige. Não é proibido, você só não vai ganhar pontos por isso, certo? Então, nesse caso aqui, como é que você ganharia os pontos? Colocando ao redor dessa ficha 6 outras fichas de cores diferentes, ou seja, não repetir nenhuma vez a cor. Ou 6 fichas de estampas diferentes, ou seja, não repetir nenhuma vez a estampa. Claro que eu estou pegando aqui várias fichas ao mesmo tempo, aqui eu espalhei sobre a mesa, apenas para facilitar o exemplo, certo? Óbvio que no jogo de verdade, como eu já expliquei, você vai posicionando uma de cada vez, posiciona, passa a vez para o seu adversário e assim por diante. Então, nesse nosso exemplo aqui, veja, eu consegui montar ao redor dessa ficha aqui 6 cores diferentes. Pode ser as 6 cores ou pode ser as 6 estampas. Em ambos os casos, eu ganharia 10 pontos que vão ser contabilizados lá no final da partida. Mas se forem as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, as cores e as estampas, então nesse caso eu ganho 15 pontos. Vamos tentar montar um exemplo aqui, só para vocês visualizarem como é que seria um caso como esse. Vamos tentar montar esse exemplo aqui com essa terceira ficha. Veja que o padrão dessa ficha é AAABBB. O que, se vocês já estão espertos, sabem o que significa. Ao redor dessa ficha, nós deveremos ter 2 grupos, chamemos assim, de 3 fichas cada. Onde num grupo você tem 3 fichas da mesma cor, no outro você tem 3 fichas de outra cor. Isso quanto à cor, a mesma coisa valendo também quanto à estampa. Como eu disse, vamos tentar montar aqui um exemplo onde eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós conseguimos aqui, veja só, montar o nosso exemplo. Veja, ele exige 2 conjuntos, digamos assim, cada conjunto formado por 3 fichas, onde eu tenha 2 cores ou 2 estampas, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Nós conseguimos aqui montar um exemplo para vocês visualizarem de como é que seria as duas coisas ao mesmo tempo. Veja, eu tenho a estampa de bolinhas aparecendo 3 vezes, e eu tenho a estampa aqui que lembra uma cruz aparecendo 3 vezes. E eu também tenho a cor roxa aparecendo 3 vezes, e a cor azul escura aparecendo 3 vezes. Então eu consegui completar 2 vezes ao mesmo tempo, digamos assim, essa ficha de objetivo. Essa ficha de objetivo aqui. Então, nesse caso, eu ganho lá no final do jogo, na hora de contabilizar os pontos, eu ganho a pontuação maior, certo? E não é uma coisa que você soma. Você não vai somar 7 mais 13, não. É 7 ou 13. A pontuação menor, se você conseguir cumprir
quanto à estampa ou quanto à cor, e a pontuação maior se você conseguir cumprir quanto a ambas ao mesmo tempo. Então essa é a primeira forma de pontuar, que é cumprindo essas fichinhas de objetivo, e você vai, no final do jogo, na verdade, é que você vai somar esses pontos. O jogo vem até aqui com uma cadernetinha de pontuação para você anotar esse somatório. Claro que ao longo do jogo você vai percebendo que conseguiu cumprir o objetivo, né? Mas a soma mesmo é só no final. Existem ainda outras duas formas de pontuação, que são as fichas de gato e os botões. Como é que funcionam as fichas de gato? Os gatos, eles gostam, digamos assim, de certos padrões, que são aqueles que a gente sorteou no começo da partida. Então, você vai procurar, cada um deles tem uma regra de formação e tem os padrões preferidos. Então, nesse nosso exemplo aqui, veja, esse gatinho Tibbet, a regra de formação dele é 4 ou mais. No final do jogo também no final do manual também, como eu disse, assim como ocorre com as fichas de objetivo, também existe a explicação para cada um dos gatinhos, certo? Mas a iconografia é bem boa, assim, dá para você entender só batendo o olho. Então, por exemplo, esse gatinho Tibbet, ele gosta de 4 mais desses dois padrões aqui. Esse aqui que parece uma folha de samambaia e esse das listrinhas fininhas, feito o uniforme do New York Yankees. Então, sempre que você encontrar, né, durante a sua vez de jogar, após concluir uma jogada sua, você conseguir encontrar, você conseguir visualizar ali no tabuleiro, na colcha de retalhos, esse padrão, ou seja, 4 fichas juntas, adjacentes umas às outras, que sejam ou desse padrão ou desse outro. Veja, não pode ser, por exemplo, 2 fichas de um padrão e 2 do outro, ou 3 de um e 1 do outro. Não. A cada vez que você vai fazer essa pontuação das fichas de gatinhos, das fichas de gato, você tem que levar em consideração um único padrão, certo? Uma única estampa. Outro detalhe importantíssimo é que essas bordas do tabuleiro aqui que cada jogador tem, elas não são decorativas, certo? Elas têm função no jogo. Na verdade, para efeitos de cumprir os objetivos ali das fichas de gato, esses pedaços de retalho que aparecem aqui ao redor, na moldura do tabuleiro, eles são levados, sim, em consideração, certo? Então vamos ver se eu consigo encontrar aqui algum exemplo para vocês do nosso amiguinho ali, Tibbet. Aqui, por exemplo, se eu ao longo de várias rodadas, evidentemente, como eu disse, é posicionado apenas uma ficha de cada vez, conseguisse posicionar essas duas fichas aqui. Veja que levando em consideração essa daqui, que já faz parte da moldura do jogo, mas como eu disse, vale, não tem problema nenhum. E essas outras 3, eu tenho um grupo de 4 peças que seguem esse padrãozinho aqui da samambaia. Então, ao fazer isso, ao visualizar que eu completei ali no tabuleiro um grupo de 4 peças nesse exemplo específico desse gato, né? Eu vou mencionar os outros rapidamente também para vocês verem. Ao visualizar que eu consegui completar um grupo de 4 peças adjacentes entre si, que compartilham aqui a mesma estampa, sendo que a estampa é uma das duas favoritas daquele gato, digamos assim, o que é que eu faço? Eu pego um marcador de gatinho, lembra deles, por isso que eu devia deixar por perto ao alcance dos jogadores ao longo do jogo. Lembre de prestar atenção de qual gatinho se trata, né? Porque a pontuação que eles dão é diferente, de acordo com a dificuldade. Então, a estampa realmente aqui, a estampa do marcador é a mesma do gato. Então, eu coloco um marcador de gatinho naquele ponto para indicar que eu completei ali aquela área, certo? Nesse nosso exemplo aqui, o requisito do nosso gato Tibbet é um espaço de tamanho 4 ou mais, né? 4 ou mais hexágonos adjacentes entre si. O requisito aqui do nosso gatinho Tecolote é uma linha reta de 4 hexágonos, assim, formando uma reta única. O requisito do nosso gato aqui, Gwen, é um conjunto de 7 ou mais. 7 ou mais o quê? Hexágonos de retalhos que sigam um dos 2 padrões preferidos do gato. No mesmo caso aqui, uma linha reta de 4 hexágonos. 4 hexágonos que sigam um dos 2 padrões preferidos do gato. Então, assim que você consegue completar uma área no tabuleiro que siga um desses requisitos, você pega o marcadorzinho do gato correspondente e coloca ali para indicar que você completou. Lembrando sempre que os pedaços de retalho que estão ao redor na moldura do jogo, do tabuleiro, valem também, certo? Outro detalhe é que você não pode fazer duas dessas áreas, duas dessas formações, chamemos assim, que dão pontos
com o marcador do gato, elas não podem ser adjacentes entre si. Você não pode, você tem que saber ver claramente onde começa uma e termina a outra. Você não pode aqui, por exemplo, ter uma área de tamanho 4, que pontuaria aqui com o gato Tibet, e acrescenta outros 4 e diz, ó, agora a área tem tamanho 8. Então eu tenho um segundo marcador de gato. Não, nesse jogo isso não é permitido. Duas ou mais áreas que atendam os requisitos aqui de ganhar um marcadorzinho desse de gatinho tem que ser separadas entre si, certo? Não podem estar ali encostadas. E aí eu mostrei esses 3 aqui, que eu sorteei por acaso, mas existem outros, né? Como vocês viram lá no começo do vídeo. Até no verso aqui, por exemplo, no verso do Tibet, nós temos o Rumi. O padrão deles são assim, 3 hexágonos formando uma linhazinha reta. No verso do Tecolote, nós temos aqui o Coconut. O padrão deles são 5 ou mais hexágonos adjacentes entre si. No verso aqui de Gwen, nós temos Léo, que o padrão deles são 5 formando uma linha reta. E assim por diante. Cada gato aí vai ter o seu padrão. Quando você visualizar no tabuleiro aquele padrão que o gato deseja, digamos assim, desde que seja formado por um das duas estampas que o gato prefere, conforme aquele sorteio feito no começo do jogo, você pega o marcador de gatinho e coloca no tabuleiro. Vai valer pontos no final do jogo. A terceira e última forma de pontuar é pelas cores. Na verdade, são os marcadores de botão. O jogo, como eu mostrei, vem com essa peça aqui que serve como lembrete pra gente, né, lembrar como é. Ela, em termos de jogabilidade, não faz nenhum efeito. Você só deixa ela por perto para servir de lembrete aos jogadores como é que funciona essa pontuação dos botões. Funciona da seguinte forma: sempre que você tiver um grupo de 3 ou mais hexágonos, né, retalhos da mesma cor, você irá pegar um botão daquela cor correspondente, hexágonos adjacentes entre si, evidentemente, e posiciona aquele botão naquele grupo. Vale, peguei o botão da cor errada, ó. Aqui. Vale aqui aquelas mesmas regras que eu expliquei no caso dos gatos. Ou seja, regra número 1, que essas peças que aparecem na borda do tabuleiro são jogáveis, né? Fazem parte do jogo, você pode levá-las em consideração, como eu acabei de fazer aqui nesse exemplo, por exemplo. E regra número 2, que 2 grupos de peças, de retalhos que estejam sendo utilizados para obter essa pontuação não podem estar adjacentes. Você não pode aqui ter um grupo de 3 peças amarelas, eu acrescento outras 3 peças amarelas, e aí eu considero que eu formei um segundo grupo. Não, considero que está aumentando o grupo que já havia, certo? Então, para que 2 grupos da mesma cor pontuem, 2 ou mais, né, pontuem todos para essa pontuação aqui dos botões, eles não podem estar adjacentes entre si. Aqui, por exemplo, ó, temos outro grupo de mais do que 3 peças, na verdade, 5 peças da cor verde. Eu colocaria um botão aqui. Aqui nós temos um grupo de 3 peças dessa cor rosa. Colocaria um botão aqui também. Então, sempre que você completa um grupo de 3 ou mais hexágonos adjacentes da mesma cor, lembrando aquelas regras de que 2 grupos, para serem contados separadamente, tem que estar separados mesmo, não podem estar encostados. E lembrando que os hexágonos da borda do tabuleiro são utilizáveis, você ganha um marcadorzinho desse de botão, deixa lá no seu tabuleiro para lembrar na hora de fazer a contagem de pontos no final do jogo. Cada marcador de botão vai valer 3 pontos. Cada marcador de gato, eu acho que eu não tinha mencionado isso, cada marcador de gato vai valer uma quantidade de pontos que vem expressa no verso dele, certo? Essa mesma quantidade vem expressa aqui na fichinha do gato, certo? Caso você consiga colecionar 6 botões, ou seja, exatamente um de cada cor, na verdade não são 6 botões quaisquer, mas 6 botões, exatamente um de cada cor, você ganha um 7º botão, que é o botão do arco-íris. Esse você pode posicionar no ponto que você quiser, que também lhe vai valer 3 pontos, certo? Também vale 3 pontos, assim como os demais. Então, é isso, como eu falei, em termos de jogabilidade. O jogo é apenas aquilo que eu já mencionei, ou seja, das 2 peças que você tem na mão, escolha uma, posicione no tabuleiro, puxe outra do mostruário ali de 3 que ficam viradas para cima e reponha o mostruário ali com a peça tirada do saco e passa a vez pro seu vizinho da esquerda. E apenas isso.
E, obviamente, o segredo do jogo está na forma de posicionamento das peças, que você, evidentemente, vai sempre buscar posicionar da forma que maximize os seus pontos. Os jogadores vão fazendo isso em sentido horário até quando? Até que todos os jogadores estejam com a sua coxa de retalhos completa. Não é permitido passar a vez, certo? Na sua vez de jogar, você sempre vai ter que posicionar uma fichinha, por mais que às vezes não seja a jogada mais ideal para o momento. Não existe passar a vez. Sempre deve posicionar uma fichinha na sua vez de jogar. Quando todos os jogadores tiverem completado a sua coxa de retalho, a coxa de retalho de todo mundo estiver completa, você vai contar pontos daquela forma que eu já expliquei. Que basicamente a explicação inteira do jogo é basicamente a explicação dos pontos, não é isso mesmo? A primeira forma de pontuar, que são os 3 hexágonozinhos aqui de objetivo, conforme o que você conseguiu fazer ao redor de cada um deles. As fichas de gato, que você acumulou ao longo da partida, com a pontuação aqui no verso. As fichas de botão, que você acumulou, que cada uma vale 3 pontos. Faz esse somatório, quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Então é isso, esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Cálico. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo!